Sabe o que é muito bizarro pra mim? É o caos da estrutura da política nacional brasileira. Você tem partidos como, sei lá, o Novo, que quer privatizar tudo. Você tem, sei lá, o PSOL, que quer estatizar tudo, que quer resolver tudo na mão de Estado. Você tem, sei lá, o PSDB, que não sabe mais quem é, e o PT, que quer estar no poder, que aparentemente só tem um candidato pra presidência, pelo menos. Você tem todo esse caos político que acontece no país, de que um monte de partido no meio do caminho, tem umas siglas que eu não entendo, nunca ouvi falar, que não defende nada, parece, que é o que eles chamam de centrão, e sei lá o que, e eles vão com o que funciona melhor pra eles, e tanto faz. E você tem alguns partidos que muito ferreamente defendem uma ideia de Brasil, uma solução mágica, uma bala de prata que vai resolver tudo. E eu não sei como é que a gente chegou nisso, sabe? É interessante qual a história que levou a gente de não querer aumentar uma passagem 20 centavos. Eu tava vendo agora no jornal, eu querendo investigar a carteira de vacinação do ex-presidente pra ver se ele fraudou, se ele tomou vacina ou não. É tipo, o que tá acontecendo? Então eu quero falar um pouquinho de como a gente chegou aqui, mas eu quero falar um pouco mais do principal pra mim, que é o problema de falta de representatividade pra mim. Eu não sinto que eu sou representado, e eu acho que você talvez também não sinta que você é representado. E por que a gente tá assim? Por que a gente chegou nesse estado, sabe? Qual foi a história? O que tá acontecendo? Faz Copa do Mundo com o hospital. E eu acho que para entender um pouco do panorama político brasileiro hoje, tem que começar pelo menos nas manifestações de 2013. Não é pelos 20 centavos, sabe? E é interessante pensar nessa época, porque tinha acabado de rolar a Primavera Árabe, tinha acabado de rolar o Occupy Wall Street lá nos Estados Unidos, e tinha esse senso de uma juventude no Brasil também, no mundo todo, de querer se envolver mais politicamente, de querer proteger certas causas, de querer criar mudança no mundo à sua volta. No Brasil a gente cresceu, pelo menos eu cresci, muito apático politicamente, de que tipo, olha, o pessoal rouba, faz as coisas chatas deles aí, a gente toca a nossa vida, tem um cara que é eleito, outra pessoa que é eleita, não afeta tanto, é o que é. E era frustrante, mas era tipo, os caras estão tudo roubando, e é isso aí. Essa era a minha sensação crescendo, sabe? E finalmente começou a ter uma ideia de tipo, cara, a gente pode fazer alguma coisa, sabe? Estão fazendo uma coisa na Primavera Árabe, estão fazendo uma coisa nos Estados Unidos, estão jovens mudando coisas no mundo, a gente pode também. E aí, quando aumentaram a passagem em 20 centavos, a gente decidiu que foi a gota d'água. Aparentemente, aqueles 20 centavos eram demais pra gente engolir. Eu ouvi alguém comparando isso com, tipo, você perde seu emprego, você perde sua namorada, você perde, sei lá, uma amizade, você tá triste, deprimido, você tá mal, mas você só começa a chorar mesmo quando você come aquela garfada de comida fria que você não teve nem ânimo de esquentar no micro-ondas, sabe? Os 20 centavos foi isso, foi a comida fria. Não era nem a pior parada, mas a gente tava tão mutilado pela vida, pela falta de educação, pela falta de saúde, pela falta de segurança. Quando a gente vai falar ainda vai cobrar mais caro em passagem, a galera foi a loucura. Não tinha o que fazer pra segurar essa população. E eu lembro dessas manifestações, eu fui pra algumas. Eu lembro desse começo de revolta política, só revolta, a gente só tava frustrado e bravo. E começou a falar, tipo, não só dos 20 centavos, começaram a falar, não é pelos 20 centavos, começaram a pedir, tipo, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Faz Copa do Mundo com o hospital. Segurança padrão FIFA, nego pedindo liberação da maconha, nego pedindo aumento da maioridade penal, diminuição da maioridade penal, pedindo tudo. Tudo dava pra pedir, a galera começou a botar na lista, tava pedindo, não tinha organização nenhuma, a gente só queria mudança. E durante as manifestações, vira e mexe apareceu algum político querendo ser parte do movimento, parte da galera que tava querendo criar mudança, e ele era vaiado. Não importa quem aparecia, era vaiado. Tinha uma sensação de tipo, nós queremos mudança, a gente não quer que um político venha aqui e ele seja a mudança. O que não faz sentido, porque eles têm que votar as mudanças, mas não importa, a gente tava bravo e é isso que a gente fazia. Mas nessa época mesmo começou a ter divisões, sabe? Começou a ter os Black Blocs, que vem de um movimento, acho que alemão, se eu não me engano, mas que defende destruir propriedade privada para chamar atenção pros problemas. Muita gente concordava, muita gente discordava, e já começou a ter uma divisão. Começou a ter políticos aparecerem. A maioria discordava dos políticos aparecerem, mas algumas pessoas concordavam. Começaram a aparecer essas rachaduras, essas divisões entre movimentos de tipo, o que é mais importante? O que a gente quer focar? O que a gente vai aceitar? O que a gente não vai aceitar? E diferentes figuras políticas começaram a se conectar com partes desse movimento. Eu vi essa história uma vez de que no Império Romano, numa época, foi conversado se politicamente eles queriam colocar que todos os escravos em Roma deveriam usar o mesmo tipo de roupa, um acessório, uma roupa específica, algo assim. E foi votado contra, foi aniquilada a ideia, porque eles falaram, se as pessoas perceberem quantos escravos tem a mais do que cidadãos, o sistema inteiro vai vir abaixo. E a sensação nessa época era isso, era que a gente tinha finalmente entendido que a gente era maior, o gigante tinha acordado, né? A gente tinha mais gente do que os políticos tinham, a gente tinha mais poder do que os políticos tinham, então a gente podia ver mudança. Então dessas pequenas fraturas, de algumas pessoas querendo ser Black Bloc, algumas pessoas querendo fazer ocupação, as pessoas sendo contra Black Bloc, contra a ocupação, as pessoas querendo legalizar drogas, as pessoas não querendo, as pessoas querendo mais saúde, as pessoas querendo mais privatização, as pessoas querendo mais estatização. Nisso tudo começaram a ter essas rajaduras, eles falaram, cara, vamos cada um pegar o nosso grupo. E partidos políticos ganharam mais poder e mais preeminência, sendo mais radicais, porque eles puderam pegar um grupo radicalizado querendo uma coisa e ser o partido daquele grupo. O grupo que fez outra exigência, outra atitude, sei lá o quê, e foi o partido daquele
naquele grupo. E o movimento foi um pouco desmantelado. Em vez de melhoras que todo mundo concorda, que a gente precisa de saneamento básico, precisa de educação que funciona, precisa de educação que funciona, começaram a ser tipo, não, vamos defender se você pode ou não se manifestar destruindo coisa. Vamos defender legalização ou não de drogas. E tipo, não são as principais questões que o Brasil sofre hoje em dia. A impressão que eu tenho, e eu posso estar super errado porque eu sou muito jovem, mas a impressão que eu tenho é, olhando no passado, você não ia ver as divisões políticas que você vê hoje. Parece que todo mundo, olhando no passado, era ou centro-esquerda ou centro-direita, sabe? Mas uns falavam de legalização de drogas, outros não. Uns falavam de direitos, não é nem LGBT, direitos GLS, que é gay, lésbico e simpatizante. Os termos que a gente usava. Eu não consigo nem pensar o que era um simpatizante hoje em dia. Mas sei lá, a maioria das pessoas mais educadas, talvez, tinham opiniões, talvez, divergentes sobre legalização ou não de maconha, sobre como fazer melhor um pouco o sistema de saúde, sobre como investir um pouco melhor na educação, mas concordavam, olha, a educação tem que ser melhor, a segurança tem que ser melhor, tem que fazer assim, vale privatizar algumas coisas que não fazem, que estão perdendo dinheiro, mas vale manter algumas coisas estatais. E todo mundo tava bem, sabe? Nessa época parece que não, parece que ou você quer privatizar ou você quer estatizar. E você não pode falar, tipo, cara, eu acho que às vezes vale a pena um, às vezes vale a pena outro. Esse meio foi, tipo, puxado pros lados. Eu sinto que nessa época era muito raro brigar mesmo, de sabe, separar a família por política. Acontecia, mas era muito raro. Mas hoje em dia, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que tem amigos literalmente comunistas e amigos literalmente ANCAP, e amigos bolsonaristas. E, tipo, uma galera que, assim, foi muito radical pra cada lado, que eu consigo concordar com uma pauta ou outra desse cara, uma pauta ou outra daquele cara. Tipo, eu tenho essa noção, mas eu acho que a maioria das pessoas se fechou numa caixinha e você tem que comprar a caixinha inteira, sabe? Você não pode, não, eu sou super libertário, mas eu acho que faz sentido, sei lá, o correio ser estatal. Essa pessoa é rechaçada pelos dois lados e a pessoa fica sendo puxada pra algum lado do movimento. E é nisso que eu sinto às vezes que não sei se o gigante acordou foi uma marionete, porque foi só uma massa de manobra gigante. Eu não sei se o gigante foi esquartejado e cada partido levou um memo pra um lado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que a gente concorda em mais coisas do que a gente discorda. Eu acho que se você tiver todos os fatos, se você ouvisse todos os lados, você ia concordar com muito mais gente do que você ia discordar. Porque você quer o que todo mundo quer, sabe? Você quer que as pessoas comam bem, pessoas tenham onde estudar, tenham onde ir ao banheiro, tenham saneamento, tenham segurança, não sejam roubadas. Você quer o que todo mundo quer, sabe? Você talvez discorde um pouco da estratégia, mas a maioria das pessoas quer que a maioria das pessoas esteja bem. E a gente não se comunica, a gente fala como se o outro lado quisesse a destruição da sociedade. E tem gente vil que talvez tá ok com a destruição da sociedade se for ganhar um pouquinho mais dinheiro? Tem gente vil, óbvio que tem, sempre teve. Essa é a minha opinião, a maioria não é. Aqui em São Paulo estão discutindo muito sobre a privatização da Sabesp. Eu entendo você concordar ou discordar da privatização da Sabesp, mas a maioria das pessoas quer que todo mundo tenha saneamento básico. A questão é qual vai dar mais saneamento básico para mais gente, mais rápido. Você pode tentar discordar sobre isso e ler pesquisadores e falar se vale a pena ou não ser estatizada, vale a pena ou não ser privatizada, o que funciona melhor. Mas não dá pra gente discutir como se um lado quisesse que o outro vivesse sem esgoto. Não dá pra discutir como se um lado quisesse o outro lado, deixa o pessoal não ter água se não for pra deixar alguém mais rico. Não é isso que a maioria das pessoas quer. A maioria das pessoas querem que todo mundo tenha saneamento básico. Cara, desculpa, mas eu não consigo acreditar que você acha que tem muita gente, ok, pouca gente, mas que tem muita gente que quer que outra pessoa fique rica para que uma terceira pessoa ainda não tenha esgoto. Que não te envolve. Tipo, não faz sentido pra mim. Mas eles tornam isso debate às vezes, parece, sabe? Eles falam, não, se você concorda com a privatização é porque você quer que alguém fique rico nas costas de outra pessoa ter água. E o outro lado fala, tipo, não, você quer que o outro fique sem água se não for pra dar cargo político pra alguém numa troca de favores, numa corrupção. E não é isso. Não é esse o debate, sabe? E eu acho que você é como eu. Eu acho que a maioria das pessoas é como nós. A maioria das pessoas tem opiniões progressistas e opiniões conservadoras. Tem opiniões de direita e opiniões de esquerda. Tem opiniões libertárias e opiniões coletivistas. E eu acho que é o raro, é o estranho até você ser tipo, não, eu acho que o ancapistão resolve tudo. Ou eu acho que, tipo, o comunismo ideal, que eu não vi sendo praticado ainda, resolve tudo. É tipo, eu discordo, cara. Eu acho que o capitalismo tem suas forças e eu acho que tem suas fraquezas. Eu acho que a privatização tem suas forças e tem suas fraquezas. Eu acho que a gente deveria explorar um pouco mais essas forças e fraquezas. Acho que a gente deveria ser mais aberto a expressar opiniões que fogem da cartilha. Então eu vou fazer mais isso. Eu tenho falado de notícias no canal, eu tenho falado um pouco sobre política e minha opinião quando eu falo essas notícias, mas eu quero falar mais dessa opinião. Eu quero explicar um pouco mais meu posicionamento e o porquê desse posicionamento. E vai ter áreas onde eu vou soar libertário. Eu, em geral, sou a favor de privatizações, se elas forem bem feitas e bem reguladas. Então eu também não sou ancapzinho porque eu acredito no governo regulando muita coisa. Tem vezes que eu vou
só meio comunistazinho, eu sou a favor de liberação de maconha. Eu acho que se você quer abrir uma cooperativa em vez de abrir uma empresa, você super deveria. E sou super legal. Não é minha vibe, mas eu acho ótimo que você faça. Vai ter hora que eu vou soar uma conservador, porque eu sou crente pra caraca e eu tenho muitas opiniões bem conservadoras. Vai ter hora que eu vou soar, sei lá, só estranho mesmo, porque eu sou estranho. A verdade é que eu cresci de esquerda, eu fui libertário, eu fui de direita. Hoje, sei lá, eu acho que se eu fazer aqueles testes online, eu sou centro-direita. Mas eu sou centro-direita porque eu tenho uma opinião extrema de um lado e uma extrema do outro, sabe? Então, eu imagino que vai ser interessante expressar um pouco mais sobre o que eu acho, o que tá acontecendo, e ouvir um pouco mais de vocês. Então, eu quero ter um debate. Eu quero que a pessoa fale nos comentários, Karen, você é um idiota. Mentira, eu não quero que você fale que eu sou um idiota. Mas fala, cara, eu discordo por causa disso. E me mete um textão. Cara, eu mudo de opinião com uma certa frequência, sabe? Eu penso muito nas coisas que eu penso. Já fui acusado de overthink algumas vezes na minha vida, mas eu já mudei de opinião diversas vezes sobre diversos assuntos muito importantes. Então, eu tô aberto a ouvir, a dialogar, a conversar e a entender. Mas eu quero não ter medo de expressar uma opinião e vocês assumirem que eu sigo aquela cartilha inteira. Então, eu quero deixar bem claro, eu não sigo nenhuma dessas cartilhas inteiras. Eu tenho opiniões em todos os espectros políticos. Eu acho que você também tem. Eu acho que a gente deveria poder falar elas sem ser julgado. Tem opinião que se eu falasse por aí, nego ia achar que eu sou bolsonarista. E tem opinião que se eu falasse por aí, nego ia achar que eu sou petista. E eu não sou nenhum dos dois. Eu tenho certa ojeriza por ambos. Mas eu acho que se a gente não começa a normalizar opiniões independentes de uma cartilha, a gente não vai poder se expressar. E aí a gente vai ter mais autocensura do que censura. E eu sou bem contra a autocensura. Eu acho que se você acredita em algo, você deveria falar o que você acredita. Eu acho que o mundo funciona melhor quando todo mundo fala o que pensa de verdade. Então eu quero falar mais do que eu penso de verdade e eu quero ouvir mais do que você pensa de verdade. Então eu vou testar isso por alguns vídeos, expressar um pouco mais do que eu penso e quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. Uma das opiniões talvez meio estranhas que eu tenho é que eu acho que existe um esforço de países mais envolvidos, mais ricos, mais influentes em manter países subdesenvolvidos como o nosso, países em desenvolvimento, sei lá, subindustrializados. E eu acho que isso é ruim e eu acho que a gente deveria se industrializar como nação. Se você quer ouvir um pouco mais sobre essa história, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Espero te ver lá. E a gente se fala na próxima.